Em 2024, uma antiga profecia ressurge, trazendo uma verdade assustadora: uma novilha vermelha está destinada a desencadear o Armagedom próximo ao eclipse de 8 de abril. O que isso significa para nós, pessoas comuns, vivendo neste mundo cheio de incertezas, é uma questão que nos deixa ansiosos e curiosos. Você já ouviu falar na profecia da novilha vermelha? É uma crença que captura a atenção de judeus, cristãos e muçulmanos em todo o mundo. É uma das poucas profecias que afetam essas três grandes religiões, todas ligadas pela figura de Abraão como profeta. Para lhe dar uma ideia, aproximadamente 25% da população mundial é muçulmana, 31,6% é cristã e 2% é judaica, o que significa que essa profecia tem um impacto real em mais da metade da população do planeta. Antes de continuarmos, certifique-se de estar inscrito no canal, pois traremos muitos vídeos como este. Disse que quando a novilha vermelha é sacrificada, isso marca o início dos últimos dias, mas o significado desse evento varia de acordo com cada religião. Antes de explorarmos esses significados, é importante entender um pouco da história por trás dessa prática. A novilha vermelha está intimamente ligada à reconstrução do Templo de Jerusalém, conhecido como Terceiro Templo. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., enquanto o segundo, construído por Herodes, foi destruído pelos romanos em 70 d.C. Desde então, nenhum templo foi reconstruído em Jerusalém. Os judeus aguardam ansiosamente a oportunidade de construir o terceiro templo, acreditando que isso sinalizará a vinda do Messias. A reconstrução do terceiro templo é mencionada em várias passagens das Sagradas Escrituras, mas há um desafio importante. Quando os romanos expulsaram os judeus de Jerusalém há quase 2000 anos, eles não retornaram em grande número, enquanto os muçulmanos se estabeleceram na região e construíram uma mesquita e um santuário no monte onde provavelmente estavam as ruínas do templo judaico original. Este local é de extrema importância para os muçulmanos, considerado o terceiro local mais sagrado após Meca e Medina. Eles afirmam que Maomé ascendeu aos céus a partir daqui e deixou suas pegadas em uma rocha protegida pelo domo da rocha. Durante a viagem dos judeus pelo deserto após sua libertação do Egito, a construção do tabernáculo desempenhou um papel crucial em sua conexão espiritual com Deus. O tabernáculo era uma estrutura móvel, uma espécie de santuário portátil que servia como local de culto e encontro com o divino durante suas peregrinações, construído de acordo com as instruções divinas. O tabernáculo era o símbolo tangível da presença de Deus entre o povo de Israel. No tabernáculo, o Santo dos Santos era o local mais sagrado, onde a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei, era mantida. Este espaço era tão venerado que somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar, e isso acontecia apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Além disso, durante esse período no deserto, Moisés recebeu os mandamentos e leis de Deus, conhecidos como a Lei Outora. Esses mandamentos eram essenciais para a conduta e adoração dos judeus e foram codificados nos 5 livros do Antigo Testamento. Entre os mandamentos recebidos por Moisés, o ritual da novilha vermelha foi descrito detalhadamente no livro dos Números. Esse ritual envolvia a purificação do impuro e era realizado com uma novilha vermelha sem defeito, que era sacrificada fora do acampamento, e suas cinzas eram usadas em um ritual de purificação específico. Portanto, a novilha vermelha representava um elemento vital na observância das leis divinas e na manutenção da pureza ritual entre os filhos de Israel durante sua jornada pelo deserto. A busca por uma novilha adequada é meticulosa, pois ela não pode ter nenhum defeito e deve ser sacrificada dentro de um período de tempo específico. Desde os dias de Moisés, cerca de 3.300 anos atrás, esse ritual só foi realizado 9 vezes, o primeiro supervisionado por Moisés ele mesmo. Os judeus acreditam que o 10º sacrifício da novilha vermelha marcará o início da construção do terceiro templo, considerado um sinal da vinda do Messias. Este evento é aguardado com grande expectativa e é considerado uma etapa importante na jornada espiritual do povo judeu, representando a esperança de um futuro promissor e o cumprimento das profecias messiânicas. As crenças cristãs também associam a reconstrução do Templo de Jerusalém à segunda vinda de Jesus Cristo. A maioria dos cristãos acredita que os judeus reconstruirão o templo e consideram o sacrifício da novilha vermelha como um precursor desse evento.
O templo detém uma importância central para ambos os grupos religiosos no projeto de construção do templo no Monte das Oliveiras há 12 anos. Terras foram adquiridas com esse objetivo específico e pertenciam ao rabino Yick Mamo. Este mesmo rabino colaborou com Byron Stinson para trazer as 5 novilhas vermelhas qualificadas para Israel. As novilhas estão prestes a completar seu 3º ano, tornando-se elegíveis para o ritual. Muitos antecipam que o ritual ocorrerá pouco antes de as novilhas ficarem muito velhas e não serem mais qualificadas para serem usadas em tal sacrifício. O Instituto do Templo afirmou que planeja realizar o ritual em breve. De acordo com uma rede de notícias, um altar massivo já foi construído para realizar a cerimônia. Segundo aqueles que trabalham no projeto, o ritual da novilha vermelha deve ser realizado no Monte das Oliveiras em um local com vista direta para onde se encontra o templo. O terreno diretamente a leste do Monte do Templo foi adquirido há 12 anos e atende a esses 2 critérios. Em uma recente aparição pública de Mamo, ele afirmou que estamos muito próximos do 3º ano dessas novilhas. No mês passado, todas as mídias israelenses relataram que o Instituto do Templo planejava realizar um sacrifício antes da Páscoa de 2024. Este ano, o povo judeu celebraria a Páscoa em 22 de abril. Alguns acreditam que o sacrifício poderia ocorrer ainda mais cedo, pois é o sábado da novilha vermelha, mas o Instituto do Templo continua a afirmar que está aguardando um sinal de Deus se é o momento de realizar o sacrifício. Com todo esse contexto levando aos eventos atuais, aqui está o ponto crucial: o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa estão localizados no Monte do Templo, onde a maioria acredita que o templo original estava. Há uma visão do Monte do Templo desde o topo do Monte das Oliveiras, que os judeus consideram ter direitos sobre o Monte do Templo para seu templo, enquanto os muçulmanos mantêm o controle do Monte do Templo e têm lá suas estruturas sagradas. Enquanto os cristãos aguardam para ver o que acontece, acreditando que esses eventos devem ocorrer antes do retorno de Jesus Cristo. Alguns até propuseram que as 2 religiões compartilhem a terra, pois há espaço suficiente para ambas, mas, como você pode imaginar, nenhum dos 2 grupos está disposto a fazer isso. Dentro dos muros de Jerusalém, foram estabelecidos bairros étnicos para judeus, muçulmanos e várias denominações cristãs ao longo dos séculos, até os dias de hoje. Se você visitar, poderá passear pelo bairro judeu, pelo bairro cristão, pelo bairro armênio e pelo bairro muçulmano, etc., pois são áreas designadas para diferentes etnias tentando viver juntas na cidade. Em algumas áreas, você precisa passar por controles de segurança com guardas militares para chegar a diferentes bairros da cidade ou lugares específicos. Durante décadas, esses movimentos pelo 3º templo têm se preparado e agitado para a construção do templo. Eles até mesmo criaram utensílios, móveis e roupas sacerdotais para o uso no próximo santuário. Quase todos os anos, durante as festas judaicas, grupos têm tentado abrir caminho até o Monte do Templo para atacar, o que constitui uma violação e têm sido sistematicamente impedidos pelas forças de segurança israelenses nos últimos anos. No entanto, um número crescente de judeus começou a fazer campanhas mais amplas pelo direito de subir ao Monte do Templo para orar, o que é uma violação do Acordo de Status Quo de 1967 no local. Os muçulmanos palestinos responderam com manifestações, violência e a ameaça de uma nova intifada potencial. Portanto, os judeus querem iniciar a reconstrução do templo no Monte do Templo para abrir caminho para a reconstrução do templo. Os muçulmanos veem isso como uma profanação de seu 3º local mais sagrado do mundo, enquanto os judeus acreditam que os muçulmanos têm profanado seu local por séculos. Os judeus precisam construir o templo para o Messias vindouro. Os cristãos também acreditam que o templo deve ser reconstruído antes do retorno do Messias. Então, para resumir, há muitas profecias sobre o que acontece com o templo: depois o Armagedom acontecerá, então Cristo salvará os judeus e eles se converterão, mas mesmo então, isso não é a segunda vinda, mas sim que muitas pessoas acreditam que é o Cristo vindo em glória, onde os justos são exaltados e os ímpios são queimados. Às vezes, depois que os judeus são salvos e convertidos, ainda há vários eventos que precisam ocorrer antes da segunda vinda do Salvador. Mas espero que agora você possa entender por que tantas pessoas online estão falando de uma novilha vermelha e preocupadas com os eventos mundiais como resultado disso.
Espero que você tenha gostado e se inscreva e até mesmo comente abaixo, mas é importante observar que no momento desta gravação o Instituto do Templo ainda não divulgou planos formais nem escolheu uma data específica para o sacrifício da novilha vermelha, então, enquanto é possível que isso ocorra neste mês, também é possível que esse evento seja programado para o futuro distante. A incerteza em torno dessa questão adiciona uma camada de suspense e antecipação à situação. Muitos estão ansiosos para testemunhar este importante evento, que tem profundas implicações religiosas e políticas. Seja qual for o momento em que o sacrifício da novilha vermelha ocorrer, espero sinceramente que este vídeo forneça o contexto necessário para entender este evento quando ele finalmente acontecer. Aprecio muito que você tenha assistido e se interessado por este assunto relevante e intrigante.